2 partos naturais, sem anestesia e pelo SUS. E essa é a minha história. Há quase 5 anos atrás, eu engravidei do meu primeiro filho. Pós-pandemia, o mundo uma loucura, um caos, e eu estava engravidando. Eu tinha 9 meses de casada, recém-casada, passando por um monte de processos, um monte de desafios pós-casamento, pós-pandemia, tudo uma loucura. E estávamos encarando e iniciando essa jornada. O ano era 2021, eu engravidei do Tito. E nós não tínhamos condições financeiras para poder arcar com algumas coisas da gestação, então a gente fez realmente o que deu e fizemos da melhor forma, da melhor maneira, mas fizemos escolhas para que a gente pudesse arcar com algumas coisas e outras coisas a gente usar realmente do sistema público. E eu lembro que toda a parte de consultas e exames nós fizemos no particular e deixamos a parte final, que é a parte do parto, para fazer pelo sistema público. Para ser bem sincera, eu não tinha muito conhecimento de maternidade, de muitas coisas, mas na minha cidade tem uma maternidade muito famosa, que é referência, e eu iria por lá mesmo. Então eu passei todo esse processo da gravidez durante a gestação, tendo esse atendimento particular, com uma obstetra particular. E quando eu ia fazer os exames, que era ultra, eu fazia com um médico que foi o melhor médico que eu poderia ter encontrado, que eu também tive o mesmo acompanhamento com ele com a minha outra filha, e indico para qualquer pessoa. Então a gente preferiu realmente investir o que a gente tinha na época nos exames e consultas, e o parto a gente realmente estava entregando para Deus. Então a gente passou todo esse processo, né, da gestação dessa forma, fazendo ali o que dava e realmente entrando no lugar de dependência de Deus. E quando a gente chegou no dia do parto, o Tito nasceu no dia 22 de outubro de 2021. E no dia 21, ele nasceu no dia 22, no dia 21 eu comecei ali com as minhas contrações. Eu estava sendo acompanhada de forma online por uma amiga que é doula, e fez muita diferença, assim, no nosso conhecimento. Não tinha muito conhecimento. Na verdade, eu já tinha um pouco por conta do que eu já estudei, né, na faculdade que eu fiz e tudo mais, mas não tinha um conhecimento muito profundo do que era, de fato, ali estar parindo, né? Afinal de contas, eu nunca tinha passado por isso. Então, esse acompanhamento com essa minha amiga fez total diferença. Foram alguns encontros online que a gente fez, e sempre quando eu tinha dúvida, ela tirava as nossas dúvidas, e ela deu total segurança para o Vitor também me acompanhar nesse momento. Então, isso fez muita diferença, muita diferença. Ela nos presenteou com esse conhecimento dela, então foi realmente uma bênção de Deus. Então, quando eu comecei com as contrações, eu lembro que era umas 7 horas do dia 21, 7 horas da noite, o Vitor estava voltando do trabalho e eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. Eu lembro que eu já estava sentindo alguns pródromos, alguns dias, mas eu comecei a sentir uma coisa diferente. Eu estava fazendo comida, estava na pia, assim, eu lembro que eu senti, sabe, algo acontecendo ali. Eu falei, opa, eu acho que tá acontecendo agora. Eu mandei mensagem pro Vitor, eu falei, bom, eu acho que vai ser agora. E aí ele veio, eu já tava vindo pra casa no caminho, ele veio correndo, veio mais rápido. E aí chegou em casa, eu comecei a realmente sentir as contrações ali. Eu falei com a minha mãe, avisei a família, né, os mais próximos, o que estava acontecendo. Eu morava próximo deles na época. Então avisei ali o que estava acontecendo, só para ficar em alerta. Na época a gente não tinha carro, então a gente precisaria deles para poder levar para maternidade. Então eu falei, olha, tá acontecendo. A hora que a gente precisar ir para maternidade, a gente vai falar com vocês. Então eu sabia que eu precisava esperar um certo momento ali e ainda ter um processo, né? Isso era 7 horas da noite. E aí eu jantei, continuei a minha vida, terminei de arrumar a bolsa para poder levar e tudo mais. E aí eu lembro quando deu mais ou menos umas 11 horas, meia-noite, assim, o negócio foi ficando mais intenso. E aí foi o horário que eu conversei com a minha amiga. Ela falou, olha, você pode ir pro chuveiro, pode tentar umas massagens, pede pro Vitor te ajudar. E foi aí que a gente começou esse processo mais intenso, né? E eu lembro que quando eu sentia as contrações, eu sempre fui muito resistente pra dor, eu nunca fui muito fraca pra dor, não. Mas quando eu sentia as contrações, eu falo que era um encontro, sabe, com Deus. Pra gente ter um pouco de noção, né? Quem nunca passou por isso, como é que é a dor da contração de um parto, né? E eu falo que era um encontro ali com Deus, porque eu só conseguia manter a minha mente em Deus, eu pedia silêncio e eu me concentrava na minha dor. E foi algo que eu aprendi a fazer nos partos que eu tive.
Foi de concentrar mesmo ali, de me conectar com a dor. Então, quando a dor vinha, era eu, a dor e Deus. Me concentrando ali no que estava acontecendo, a dor vinha, tinha aquele pico e voltava, eu pedindo misericórdia, Deus para me sustentar ali, e passou. E aí eu vivia aqueles minutos normalmente, para depois, quando a dor vinha de novo, eu me concentrava e me conectava e sentia a dor, sentia ela indo e voltando, sabe, da forma que precisava sentir, e controlando a minha respiração o tempo todo. Isso me manteve mais forte, mais segura durante todo o tempo. O controle da respiração faz total diferença em um parto, total diferença. Se eu não tivesse essa consciência, sabe, do meu corpo, eu não conseguiria lidar com isso. Então foi um momento que eu comecei a entender, sabe, qual é o propósito de Deus mesmo ali na maternidade. Foi um momento, assim, que eu me conectei com Deus de uma forma que eu nunca tinha me conectado antes, sabe? Ele me mostrando ali, me revelando o verdadeiro propósito da maternidade, de um filho, do que é gerar um filho, meio a dor, sabe? Uma conexão incrível, incrível, incrível. E isso era 11 horas para meia-noite, a gente já estava no chuveiro naquela intensidade, mas ainda não era hora. E eu lembro que eu fui deitar, fui descansar, a minha amiga falou, olha, deita, descansa, porque vocês vão precisar estar descansados. E aí a gente deitou, só que quando eu deitei, a dor intensificou mais ainda. Então eu lembro que eu cochilava um pouquinho, quando acordava na contração, a dor vinha muito forte, eu já acordava, sabe, naquela coisa mais intensa. E eu lembro que eu não gritava muito, não colocava muito pra fora. Eu realmente me conectava e me concentrava ali na minha dor, sabe? Então eu não colocava muito aquilo pra fora. E eu senti, quando sentia ali, o Vitor levantava, fazia as massagens, passava, a gente deitava de novo. E chegou uma certa hora, se eu não me engano, era umas 1h da manhã, assim, nós fomos pro hospital. Falei, bom, acho que tá na hora. Lembro que tava regulando bem ali já o tempo, não lembro se estava de 2 em 2 minutos, mas eu achei que era o momento de ir. Nós fomos para esse hospital, que era de referência da nossa cidade. Chegando nesse hospital, estava lotado. Eu lembro que era uma virada de lua. Tava lotado o hospital, e os enfermeiros falavam, né, que era virada de lua e tal, então tá lotado, tá chegando muito distante. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque realmente estava muito cheio, e eu fiquei um tempo esperando na cadeira, sentindo muita contração. E a gente sabe como é que é o sistema público, assim, né, nesse local de espera, e quando tá esse caos todo. Então eu fiquei um pouco receosa, mas o tempo todo ali me conectada mesmo na minha dor e com Deus, pedindo ajuda e direcionamento. E aí, quando eu entrei para poder fazer a triagem, o enfermeiro olhou para mim e falou, olha, se eu fosse você, eu nem ficava aqui. Porque aqui é um hospital de risco, de alto risco, é um hospital que recebe gestante com hipertensão, diabetes gestacional, você não tem nenhum risco, então você não vai ser uma prioridade aqui. E tá muito cheio, as gestantes que estão chegando estão ficando em cadeira, porque não tem maca, não tem cama para elas, estão ficando numa cadeira. E eu falei, meu Deus do céu. Mas eu tava vivendo tão intensamente o que eu tava vivendo ali, que eu confesso que eu nem me atentei o quão real isso estava sendo, sabe? Como poderia ser a realidade a partir dali. E aí ele fez a triagem e eu entrei pra médica pra poder fazer a avaliação, né? Fazer o toque pra ver quanto que tava de dilatação. E aí ela fez o toque e falou, olha, tá 2 centímetros de dilatação. E nisso já tinha passado de 7 horas. A 1h da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. Já tinha passado 6 horas que eu tava em trabalho de parto. E aí eu falei, bom, já tem 6 horas que eu tô em trabalho de parto e são 2 centímetros, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar porque eu sei a dor que eu tô sentindo, eu não vou aguentar. E nisso eu dei uma desesperada. Meu Deus, o que vai ser de mim? E o meu maior medo sempre foi ter que encarar a cesárea. Eu sei que a gente encontra muita gestante com medo contrário, mas eu tenho muito pavor de deitar e alguém tá me abrindo, me cortando, eu tá de certa forma anestesiada sem poder me movimentar. Então eu tinha muito medo de ter que encarar uma cesárea. Eu preferia muito mais ter que passar pelo processo do parto normal do que ter que encarar a cesárea. E ainda mais por estar na condição que eu estava, que eu não tinha uma condição financeira para poder arcar com bons profissionais que eu conhecia, então eu pegaria um plantão qualquer que estivesse ali na hora, e seria no sistema público. Então esse era o meu receio, de como que seria uma cesárea, apesar de todos os meus medos que eu já tinha, como seria cesárea? E na minha cabeça, bom, se for um parto normal, o meu corpo sabe o que tem que fazer. Então eu só preciso resistir
e vai dar tudo certo. Agora, se for um parto cesárea, eu vou depender de muitos fatores. Então eu tinha muito medo disso. E, meu Deus, meu medo agora era ter que encarar uma cesárea, porque são 6 horas de trabalho de parto ativo e 2 centímetros de dilatação. Mas aí a médica que me atendeu, ela olhou assim pra mim e falou: olha, eu não sei se já te falaram, mas aqui tá muito cheio, muito cheio. Tem uma maternidade que é referência e é muito boa também. Se eu fosse você, eu iria pra lá. E ela me falou o nome da maternidade. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na minha vida, e nessa hora eu fiquei meio assim, bom, as coisas estão saindo do meu controle, porque eu pretendia ter aqui, eu pretendo ter o parto normal e parece que não vai rolar, eu não sei se eu vou conseguir, e eu não conheço, nunca ouvi falar nessa maternidade na minha vida. Eu não me lembro, porque já vão fazer 5 anos, eu não me lembro se eu cheguei a mandar mensagem na hora pra alguém, pra poder perguntar, eu acho que não, porque era madrugada, para poder perguntar sobre a maternidade, mas era a única opção que eu tinha. Eu não ia entrar naquele hospital nas condições que estava no momento, e uma médica me orientou a ir para lá. Eu falei, bom, então é para lá que a gente vai. E aí, nesse momento, ela, além de orientar isso, ela orientou a gente voltar para casa. Eu também conversei com a doula, ela, volta para casa, porque ainda tá muito cedo, você ainda vai ficar esse processo todo dentro do hospital, não tem necessidade, são só 2 centímetros. Então, voltamos nós para casa. E aí, quando chegamos em casa, e o processo foi intensificando. E aí foi a noite toda assim. A gente descansava um pouquinho, porque estávamos muito cansados. O Vitor estava virado do trabalho. E eu estava muito cansada também. Eu lembro que no dia eu dei uma faxina em casa. Então, estávamos realmente muito cansados. Então, eu cochilava entre uma contração e outra e acordava com aquela intensidade, o Vitor me ajudava e a gente voltava a dormir de novo. E nisso eu tava ficando muito fraca. Teve um momento que a gente foi pro chuveiro de novo e aí eu vomitei, eu tava sentindo realmente muito fraca. O meu corpo tava muito fraco já. Era muito tempo que eu tava passando aquilo ali e eu já tava muito fraca. Quando deu 5 horas da manhã, foi o horário que eu falei, bom, agora eu realmente não consigo mais, não aguento mais. E aí a gente foi pra maternidade, nisso a gente já foi direto pra maternidade que a médica tinha nos orientado. E ao chegar lá, eu vi que a maternidade estava em obra. E na verdade, no momento, eu nem me liguei muito nisso, porque estava realmente muito intenso, muito intenso. Mas a maternidade estava em obra, pós-pandemia, estava uma doideira, estava uma loucura. Também estava cheio, mas estava menos cheio do que o outro hospital que eu tinha ido. E eu realmente nunca tinha ouvido falar, minha família nunca tinha ouvido falar, mas nós seguimos realmente essa orientação e fomos pra lá. E aí, chegando lá, passei pela triagem novamente, fui direto pra médica. Quando a médica foi fazer o toque, eu estava com 3 centímetros de dilatação. Então, de 7 horas da noite às 5 horas da manhã, eu tinha evoluído 3 centímetros. E foi aí que, pra mim, meu Deus, eu não sei como é que vai ser, porque eu não sei se vai ter recurso pra eu poder fazer cesárea, se eu precisar. Falei, Senhor, eu preciso que essa contração, eu preciso que essa dilatação evolua. E aí, eles me deitaram para fazer um exame ali, o cardiotoco, no momento para poder subir, para ficar, né? Para poder eles realmente me admitirem, porque não poderia me admitir só com 3 centímetros de dilatação. Então, eles me deixaram ali deitada para fazer um cardiotoco e falou para mim, olha, não se mexe, você vai ficar aqui deitada, não pode se mexer, porque senão o exame não vai funcionar, a gente vai ter que ficar refazendo o tempo todo. E aquilo ali foi o pior momento para mim, o pior momento, porque foi a pior posição. Quem já passou pelo parto natural, assim, sabe que a pior posição para você sentir uma contração é deitada de barriga para cima, sem poder se mexer. Então, eu tive que ficar durante 1 hora, pediram pra eu ficar durante 1 hora deitada ali. E nisso, quando eu ficava deitada ali, eu ouvia as mulheres chegando e parindo. Eu ouvi uma moça chegando e dando a luz praticamente do meu lado ali na triagem, sabe? E eu, meu Deus, eu preciso ter essa experiência, eu preciso que isso evolua, porque além de eu conhecer todos os riscos que eu posso enfrentar, eu também não tenho recurso. Eu não sei se eles vão já partir para uma cesárea, eu teria que realmente esperar mais, eu não aguento mais, o meu corpo não aguenta mais. Nesse momento que eu ficava ali, eu pedi pro Vitor colocar uma lixeira, ele arrastou uma lixeira gigante pro meu lado, e minha contração tava de 1 em 1 minuto, tava muito intenso. E eu lembro que eu cochilava durante esse 1 minuto, levantava vomitando durante a contração, vomitava na lixeira e voltava a dormir de novo, de tão cansado que o meu corpo tava, eu não tava aguentando mais. Então eu já tava sem nada dentro do meu corpo, eu tinha vomitado muito, tava muito fraca, eu não conseguia comer nada também. E eu fiquei durante 1 hora ali. Quando acabou o tempo desse exame, a enfermeira veio falar comigo e falou, olha, o exame não tava gravando.
não estava registrando. Até aí eu não sei, depois eu conversei com algumas pessoas e vi realmente qual é a realidade ali desse momento, né? Não sei se realmente precisavam que eu ficasse ali esperando, não sei se estavam esperando algum processo, alguma coisa, se realmente sabia que naquele momento poderia evoluir alguma coisa, mas que talvez não precisasse disso. Mas enfim, eu precisei ficar mais 1 hora ali. Então foram 2 horas. 2 horas que eu fiquei deitada ali no cardiotoco, e nesse momento eu não já estava mais falando com essa minha amiga, a gente já tinha perdido um pouco ali o contato, estava só informando algumas coisas, então eu realmente não tive uma orientação do que poderia ser feito nesse momento. Eu entendo que se fosse hoje, eu realmente teria tomado alguma atitude de não precisar ficar ali esse tempo todo. Talvez teria até voltado para casa para esperar, ou ficado em algum lugar para poder esperar evoluir mais, mas não precisaria ter ficado ali sofrendo daquele jeito, sem poder me mexer, sem poder fazer uma massagem, sem poder, sabe, fazer alguma coisa para que ajudasse a dilatação a evoluir. Então eu fiquei mais 1 hora ali. Esse foi o pior momento para mim, o momento que eu realmente segurei na mão de Deus, porque parecia que eu ia morrer. Eu tava sentindo dor e não podia fazer nada para poder melhorar, para poder aliviar, não podia levantar, e meu corpo já tinha entregado todos os pontos. Quando acabou mais essa hora que me deram para acabar o exame, tava tudo bem com o bebê, graças a Deus. E aí quando acabou fizeram mais um toque, pediram para eu levantar. Quando eu levantei e sentei na cadeira para poder fazer o toque, eu falei, bom, eu acho que vai ser agora. Porque eu já senti que tava chegando um momento do meu corpo. E aí a médica fez o toque e eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Então nesse momento que eu fiquei ali fazendo esse exame durante 2 horas, evoluiu 4 centímetros, evoluiu para 7 centímetros. E aí o hospital pôde me admitir, então eu subi para poder fazer toda a ficha e realmente ser admitida pelo hospital. E aí desse momento que eu só desci da maca depois do toque, o Vitor pegou as bolsas. Eu lembro que eu estava na recepção e fazendo algumas perguntas para mim, algumas perguntas para o Vitor, eu não sabia nem o que responder, eu já não estava aguentando mais. Isso eu acho que foram 5 minutos e eu desci uma rampa, subi as escadas. E quando eu subi as escadas, eu lembro que eu cheguei dentro de um quarto, assim, estava realmente tudo em obra, mas o hospital ele é reconhecido por ser humanizado. Então eles me colocaram dentro de uma salinha, de um quarto, né, sozinha. Nós estávamos sozinhos ali, eu e Vitor, a enfermeira chegou pra mim e ela fez algumas perguntas. Antes disso, eu entreguei o meu... Gente, eu esqueci o nome. Sabe um documento que você faz com tudo que você quer ali durante... que você quer ou que você não quer que aconteça ali durante o seu parto. E eu lembro que eu fiz esse documento e na hora que eu fiz, eu até pensei, olha, eu vou fazer, mas eu nem sei se eles vão pegar, porque o hospital público, é tanta coisa acontecendo, são tantas gestantes, eu não sei se eles vão pegar. E a única coisa que eu lembro de quando eles estavam me fazendo essas perguntas é da equipe parada assim de um lado, tinha acho que uma técnica, uma enfermeira e mais alguém, umas 3 pessoas, sabe, folhando assim esse meu documento que eu coloquei, eles lendo e com muita atenção. Eu falei, ai meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. E eu lembro que o que eu mais orava era pela equipe que eu ia pegar ali no parto, porque era um plantão, eu ia pegar plantonistas, então eu não sabia, poderia ser uma equipe boa, uma equipe ruim, uma equipe cansada, uma equipe não cansada. Então eu orei muito, entreguei muito na mão de Deus a equipe que eu ia pegar. Quando eu vi eles lendo, sabe, o documento com muito carinho, com tudo que eu escrevi, coloquei ali que eu queria e que não queria que acontecesse, ai, meu coração ficou muito mais em paz. E aí eu lembro que eu subi, e aí a enfermeira me colocou nessa salinha e ela olhou pra mim e pro Vitor e falou assim, olha só, o parto é de vocês. Eu vou estar aqui auxiliando, tem uma médica, a gente tá sem outra médica, tem uma médica fazendo parto aqui do lado e ela vai estar aqui a hora que a gente precisar, mas o parto é de vocês, tá? Vocês são protagonistas, o que vocês precisarem, eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui auxiliando, tá bom? É pra vocês. E aí nisso nossa, eu não esperava que a gente teria esse tratamento. E ela perguntou se eu queria colocar alguma música, se eu queria apagar a luz. Eu pedi pra só apagar a luz pra ficar um clima mais aconchegante, né? E ela ficou ali no cantinho da sala e realmente nós fomos os protagonistas ali do que estava acontecendo. Assim que eu subi, entrei na sala, ela fez essas perguntas, eu só dei o tempo do Vitor descer para pegar as bolsas, voltar, eu já tinha me despido, né, tirado algumas roupas que eu tava, e eu falei para ela que eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Eu falei, eu tô sentindo muita vontade de ir no banheiro. Ela falou, olha, você pode, senta ali, tinha um banheirinho assim dentro, né, senta ali no vaso, e porque pode não ser uma força, né, de fazer cocô. Pode ser uma força do bebê que querer estar saindo. E realmente era. Eu não tinha muito conhecimento, assim, do meu corpo com essa vontade. Então, na hora que eu sentei e como se fosse
sabe fazer alguma força, a minha bolsa estourou na mesma hora. Nisso que a minha bolsa estourou, eu já senti que o bebê ia sair. Então, minha bolsa estourou, o Vitor entrou no quarto e ele já veio até mim e eu só me arrastei assim, tava sentada no vaso, né? Eu só me arrastei pro chuveiro, eu pedi pra ligar o chuveiro quente na hora. E ali eu acho que foram 3 minutos pro Tito nascer. Eu tive ele ali de cócoras ali embaixo do chuveiro e o Tito nasceu. A gente tem um vídeo, mas realmente o vídeo tem muitas coisas no vídeo, não tem como compartilhar. Mas é um vídeo que eu vou guardar pra sempre. Ele já viu o vídeo, é um vídeo muito bonito assim, de se ver, mas tem muita coisa acontecendo. Então não tem como eu compartilhar, infelizmente. Mas o Vitor conseguiu gravar ali, eu lembro que tava o Vitor segurando a minha mão, chorando, eu desesperada do jeito que eu tava, e ele gravando com o celular, então foi o Vitor que gravou. E aí depois que o Tito nasceu, a técnica pegou o celular do Vitor, registrou todo o momento pós, a gente tendo um momento ali. A técnica fez isso pra gente. Então tive o Tito ali no chuveiro, foi de forma muito humanizada. Tudo que nós pedimos e que nós pedimos que não acontecesse, eles respeitaram de total forma. E aí, quando a gente saiu dali, o Tito veio direto pro meu colo. Eu peguei o Tito, eu senti o cabelinho dele, peguei, trouxe ele direto pro meu colo, ele ficou ali. E a gente foi direto pra cama. Ficou ali durante 1 hora, conversando e vendo eles, sabe? Só contemplando ali aquele momento. E depois levaram o Tito, fizeram todos os exames, deram todo o suporte nos dias que a gente ficou lá. Ficamos mais um dia, né, completo mais lá. E aí viemos para casa, ficou tudo bem. Então, nós tivemos o melhor atendimento, muito, muito, muito melhor do que eu poderia imaginar, sabe? Eu tinha um pensamento limitado, tinha os medos do que poderia ou não acontecer. Então, o Senhor fez infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E aí, os anos passaram, depois de 4 anos eu engravido de novo da minha Eva. E eu já sabia que eu queria ter lá de novo. E o hospital estava em reforma quando eu tive o Tito e ele continuou em reforma durante bons anos. Então, na data da inauguração seria muito próximo da data do parto da Eva. A Eva nasceu em julho e o hospital ficou pronto no início de junho. Então, essa foi uma oração. Na verdade, tinha data para ficar pronto em maio e aí atrasou, ficou em junho. Então, a minha oração durante todo a gestação da Eva foi para que esse hospital tivesse pronto quando eu fosse ter ela, porque estava muito tempo em obra, então apesar de ter uma data para poder inaugurar, poderia atrasar, né? A gente sabe como é que é esse sistema. Então, essa era a minha oração, eu queria ter lá mesmo, sabia que ali eu seria muito bem atendida, e nós fomos muito bem acolhidos, talvez se fosse uma maternidade particular, com médicos escolhidos, uma equipe paga, não seria tão bom quanto foi, porque foi o Senhor quem cuidou de tudo, então não teria realmente como ser melhor. Não é sobre negligenciar, sabe? Se você pode fazer o melhor, faça o melhor, mas esteja sempre nesse lugar de dependência do que o Senhor pode fazer, além do que as suas mãos podem fazer. Então, logo depois eu tive a Eva lá também e nós fizemos da mesma forma durante a gestação, nós tivemos com o mesmo médico que fez todos os exames, nós escolhemos ter com ele também, fazer todo esse acompanhamento com ele. Não era só uns encontros para os exames, né, para as ultras, mas ele sempre liberava a palavra para o nosso bebê, ele sempre fazia orações e era mais do que uma consulta ali, sabe? A gente saía dali renovado, com esperança no coração, era sempre muito bom. Então nós escolhemos ter com ele também esse acompanhamento de exames, tivemos o acompanhamento com o médico particular e escolhemos ter dessa vez o parto nesse mesmo hospital que tivemos o Tito dessa vez. E aí aconteceu, né? Esse já foi um milagre do hospital estar entregue em junho, então quando nós fomos ter a Eva lá, foi assim, foi o mesmo tratamento, totalmente humanizado, totalmente, sabe, entregue mesmo ali para o paciente, para o que estava acontecendo, a equipe totalmente preparada, fomos muito bem atendidos, muito bem acolhidos. De novo, eles leram tudo o que nós pedimos, o que nós queríamos, o que nós não queríamos e respeitaram isso do início ao fim. Teve um momento que não foi possível e ele seguir com o que eu tinha pedido, eles conversaram com a gente, explicaram por que não iria ser possível, então foram totalmente respeitosos com a gente. Foi realmente a melhor escolha assim que Deus nos conduziu, né? Eu creio muito que ele usou aquela médica para nos direcionar até esse hospital. A experiência da Eva foi um pouco diferente, foi um pouco mais intenso porque durou menos tempo. Então, era 5 horas da manhã, eu estava começando a sentir as contrações e aí eu estava tendo acompanhamento com uma outra doula, porque a doula que tinha me acompanhado, que também era uma amiga minha,
Ela mora longe, então ela fez acompanhamento online. E dessa vez eu fiz com essa minha amiga que já estava mais próxima da gente, então foi um acompanhamento, algumas reuniões online, mas também tinha acompanhamento ali corpo a corpo. Então ela fez o chá de bênçãos com a gente, que foi maravilhoso também. Então foi um processo bem legal essa experiência da gente com ela. Então no momento ela estava ali com a gente, quando eu comecei a sentir as contrações, depois de conversar com ela, evoluiu muito rápido. Então era 8 horas da manhã, ela já estava na nossa casa acompanhando a gente, eu já sabia o que estava acontecendo, o Vitor já sabia o que estava acontecendo, nós já tínhamos nos preparado de certa forma, estava tudo pronto, deixamos o Tito um dia anterior na casa da minha mãe, porque eu já sabia que estava chegando a hora. Então eu ficava com medo de ter que acontecer na madrugada, por exemplo, como é que eu ia fazer com ele naquela correria, eu não queria que ele visse eu sentindo dor e de alguma forma tentar se ligar a isso, a irmã que estava chegando, não sei como é que seria na cabecinha dele. Então preferi deixar ele na minha mãe por caso acontecesse alguma coisa de madrugada, que acabou que realmente aconteceu. Nisso já sabia que Deus estava cuidando de tudo, e aí quando evoluiu, a gente já estava com as contrações bem ritmadas, fomos lá para o hospital, fomos para esse hospital que tivemos o Tito. Chegando lá, tudo muito maravilhoso, já estava tudo reformado, pós-reforma, né? Então parecia um hospital particular, estava tudo muito novinho, estava tudo muito organizadinho, tudo limpinho. Fomos só nós novamente, estava eu, o Vitor e a doula, e algumas pessoas vinham só para ver como é que estava evoluindo, veio a médica para ver como é que estava evoluindo. Em compensação, estava sendo muito mais intenso. Então, assim, eu estava ali um tempo todo com um pente na mão apertando, porque parece que tira um pouco a sua consciência da dor que está acontecendo para a dor da sua mão quando você aperta o pente, quando vem a contração, né? Então, aquilo estava me ajudando muito a fazer esse controle da minha mente. Respiração o tempo todo. E o Vitor e a doula tentando me ajudar, fazendo massagem, a gente não encosta em mim. Eu pedi pra ninguém encostar em mim. Então esse foi um momento muito eu, Deus, a Eva, que tava fazendo o papel dela de certa forma, e o pente. Então fomos só nós ali nesse momento. Eu tava precisando realmente me conectar muito com Deus e com o que tava acontecendo, porque senão eu não iria aguentar. Teve uma hora que eu falei que realmente não iria. Eu falei, gente, não vai dar, eu preciso ver se a gente consegue uma anestesia, alguma coisa, porque eu tô no meu limite, não vai dar, eu não consigo. Eu lembro de eu falar essa frase, eu não consigo. E aí a minha amiga doula começou a falar algumas palavras, liberou algumas palavras pra mim de encorajamento, segurou na minha mão, eu tava segurando a mão dela e o Vitor do outro lado, e só ouvindo a palavra de encorajamento dela, o Vitor falando palavras positivas pra gente também. E nisso a médica veio e falou, olha, tá quase, a gente já tá quase lá. Eu nem lembro quanto que tava de dilatação, eu sei que eu cheguei no hospital, eu já tava com 6 de dilatação, então realmente evoluiu muito rápido. E aí ela falou, olha, tá quase, você tá sentindo muita dor porque tá evoluindo muito rápido, daqui a 1 hora mais ou menos ela já tá aí. E eu lembro que eu olhei pra minha doula e eu falei, olha, eu não vou aguentar 1 hora, eu não vou conseguir 1 hora. E ela falou, não, você vai sim. Só que nessa 1 hora que ela falou que seria, não foram nem 5 minutos. Eu lembro que a médica saiu da sala e eu falei, olha, eu tô sentindo muita vontade de fazer força, eu sei que é ela vindo. E aí a minha doula falou, você tá com vontade, então faz. É com você, vai lá, a gente tá aqui. E aí eu lembro que eu comecei a fazer força e eu só deu tempo de eu me virar assim, na cama, e aí a bolsa estourou. Logo que a bolsa estourou, não deu 2 minutos, a Eva veio, já estava ali com a gente, veio também pro nosso colo, ficou ali o tempo todo. Foi um momento tão gostoso, tão íntimo, sabe? Era Deus presente ali em todo o tempo. Tinha gente conhecida na equipe da minha igreja, que era plantão, então eu nem sabia que ela estaria ali, na verdade nem sabia que ela trabalhava ali, na hora a gente se encontrou. Então foi assim, Deus cuidando de tudo do início ao fim. E essa foi a minha história, essa é a minha história. Minha história, o meu início de história de jornada na maternidade, uma jornada que o Senhor me colocou, o Senhor nos coloca em total dependência dele. Se você, a sua vida toda, não aprendeu ainda o que é confiar em Deus, quando você entra nesse lugar de ter um filho, de maternidade, quando você escolhe, a partir do momento que você escolhe ser mãe, você começa um lugar de dependência de Deus, e não importa a etapa que você esteja. Você pode ser uma tentante, você pode estar gestando, você pode estar grávida, ou você já tem seu filho com você já tem uma criança grande, ou você é mãe de adolescente, de um adulto. A maternidade, a partir do momento que você faz essa escolha, eu quero ser mãe,
já é um momento de total confiança em Deus. Quando você está na espera, você não sabe qual é o mês que você vai engravidar, você não sabe o que está direito acontecendo com o seu corpo, se ele está se preparando ou não para isso, você não sabe quando vai acontecer, e aí você engravida, você não sabe como é que está a gestação, você não sabe como é que está a sua saúde, você precisa fazer os exames, você precisa fazer as coisas para poder ver como é que está o bebê, você não sabe como é que vai ser seu parto, e aí depois acontece o parto, você não sabe como é que vai ser a via de parto, por mais que você se prepare, pode ser que aconteça algumas coisas. Então a gente perde total controle, e aí o bebê nasce, a criança fica doente, e você não sabe o que vai acontecer, como controlar algumas coisas. Então você sai desse lugar de eu tenho total controle da minha vida para um lugar de eu tenho total dependência em Deus. E se a gente não entra nesse lugar de total independência, a gente entra no lugar de loucura, porque não tem como viver uma maternidade em paz e segura se não tem Deus. Antes dos nossos filhos serem nossos filhos, eles são filhos amados e cuidados e protegidos por Deus. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente vive uma maternidade muito mais leve, muito mais segura, porque não sou eu quem faço, não sou eu quem dou todo o cuidado, não sou eu quem dou todos os recursos, e sim o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem me capacita para fazer isso, e o Senhor vai muito mais além, Ele cuida muito melhor que eu. Eu posso ir até onde Ele me capacita, a partir disso é o Senhor quem faz. Eu não cuido das noites dormidas do meu filho. Quem faz o meu filho acordar é o Senhor. Eu não sei quando que meu filho vai curar de um resfriado, de uma gripe, de uma bronquiolite. Não sei, é o Senhor quem sabe, é Ele quem cuida. Eu vou até onde eu posso ir, eu dou os remédios, eu coloco para dormir, eu faço a higiene, eu dou comida, mas é o Senhor quem faz o primordial, o cuidado maior é dele. Eles são filhos do Senhor, herança do Senhor. Então, se você ainda não aprendeu, se você ainda não está nesse lugar de confiança em Deus, eu te convido para esse lugar hoje. O Senhor está te chamando para poder confiar totalmente nele. Talvez você ainda não entrou nessa vida, no maternar, você ainda não é mãe. Ou talvez você seja mãe e está vivendo uma maternidade na beira da loucura. Então Ele te convida hoje para viver essa dependência. Desde o começo, e se você ainda não está no começo, você já passou bastante dessas fases, o Senhor ainda tem esse convite para você, sabe? Viva na total dependência do Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo, Ele já cuida de tudo. Então você não precisa carregar um peso que não é seu. Você carrega o que o Senhor colocou nas suas mãos, que é o cuidado, o zelo pelos seus filhos, mas o restante e a parte primordial é Ele quem faz, tá bom? Obrigada se você ficou aqui até agora. Se inscreve, compartilha com uma mãe, compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem e guarde essa mensagem no seu coração. O Senhor tem te chamado para total confiança nele.